Então, qual é o propósito da literatura e se o facto de ser uma atividade muito pessoal a determina? Sim, portanto, estamos a falar duas coisas diferentes, não é? Qual é o propósito da literatura, isto é, qual é a função da literatura, sim, não é? E a outra coisa é se o facto da literatura ter uma atividade que exige algum isolamento e em princípio ser feita individualmente, embora haja muitas experiências de literárias de obras coletivas e escritas a 4 mãos, a 6, até a mais, não é? Mas em princípio sim, é uma atividade solitária e individual. Mas isso não determina a sua função. A função da literatura evoluiu muito consoante as épocas e os tempos. Por exemplo, no tempo dos gregos, aquilo que a gente lê da Odisseia e da Ilíada, por exemplo, do Homero, que é um sujeito que não se sabe exatamente se existiu ou não, ou se é apenas um nome literário para dar autoria àquela obra, essas obras não tinham uma função meramente literária e estrita como nós hoje lhes damos. Tinham, por exemplo, a função de serem livros de história, livros de geografia, livros de moral, livros de conduta política, e muitas vezes aquilo que nós hoje lemos como ficção, que está na Odisseia, sei lá, a Ilha de Circe, ninguém acredita que existiu a Ilha de Circe, mas os primeiros gregos que liam a Odisseia acreditavam que sim, e tinham mapas onde estava essa ilha e tudo, e eles acreditavam que aquilo era geografia. Portanto, é como se as crianças aprendessem a ler, e não só a ler e a escrever, mas também outras disciplinas lendo os livros do Homero, estão a ver? Portanto, isso quer dizer que ao longo dos tempos a função da literatura foi-se alterando progressivamente. Isso também explica que em determinadas épocas haja concepções da literatura que dizem que a literatura deve ter uma função, sobretudo, digamos assim, estética, de produção da beleza através das palavras, e outras épocas em que se acentua mais que a literatura deve ter uma função, por exemplo, social ou até política. E hoje creio que estamos numa baralhada muito grande, porque depende um bocadinho de cada autor. A percepção que nós temos hoje é que, quando olhamos para o passado, embora isso também seja o efeito dos historiadores da literatura, nós lemos a literatura com base em determinadas correntes literárias, o romantismo, o realismo, o neorrealismo, o surrealismo, o modernismo, etc. Hoje em dia seria impossível fazer esse tipo de história da literatura. Já não há essas correntes literárias. De algum modo, vamos à segunda parte da pergunta, de algum modo a literatura é cada vez mais uma arte individual. Embora o fenómeno que está mais acentuado hoje em dia na literatura não é tanto o haver, portanto, correntes estéticas em que um autor se possa integrar, mas mais a literatura hoje está mais capturada por interesses económicos que têm a ver com as editoras e com os grupos editoriais e com os grupos económicos a que as editoras também pertencem. Muitas vezes ultrapassa a própria edição, que são grupos, por exemplo, multimédia, mas às vezes os grupos multimédia pertencem a um banco ou pertencem a uma companhia de seguros, etc, etc. E isso depois acaba por influenciar também a escolha que os editores fazem determinados autores e determinada literatura. E aí poderíamos ir a uma pergunta que vocês têm aí, que é da literatura de entretenimento e a literatura dita mais culta ou erudita. Como ainda há pessoas que fazem a distinção entre a música erudita, a dita música clássica, e outros géneros de música, não é? World music, ou música pop, ou seja o que for. Na realidade, tudo é música. E, portanto, na realidade, tudo é literatura. Tudo é literatura. Houve épocas mesmo em que o mesmo autor praticava dois tipos de literatura. Publicavam um tipo de literatura, por exemplo, no século XIX havia muitos autores, e até temos o exemplo na nossa literatura, o Camilo Castelo Branco ou o Eça de Queiroz,
faziam um tipo de literatura mais para as massas, digamos assim, para uma altura já de massificação da cultura, ou de início disso, no nosso caso, no nosso país, que eram os folhetins nos jornais. Os romances publicados por capítulos, por folhetins, como hoje são as telenovelas. Eram romances publicados por capítulos e eram dirigidos a uma grande massa de leitores. Por exemplo, O Mistério da Estrada de Sintra, do Essa de Queiroz Ramalho Artigão, publicado por folhetins. Eram romances que tinham um enredo relativamente simples, que tinham também uma linguagem bastante acessível para ser publicada em jornal e, portanto, em que o seu propósito, poderíamos dizer que era o propósito de cativar a atenção dos leitores do jornal, promover o seu entretenimento ao fim do dia, naquele caso sem rádio, sem televisão, sem cinema, portanto era mesmo a literatura, era a rainha do entretenimento, estão a ver? Isso é muito curioso, porque a questão da literatura e entretenimento não é uma questão atual, é uma questão muito antiga. E depois esses mesmos autores escreviam os maias, ou escreviam obras mais complexas, como tem o Canelo Castelo Branco também, mas para o caso do Essa Queiroz, os maias. Portanto, isso quer dizer o quê? Que tudo é literatura. O que nós reparamos hoje em dia é que essa literatura, como há os interesses económicos das editoras, estão muito compartimentadas e há editoras que apostam mais numa literatura de entretenimento em que nós lemos o livro e já não voltamos a ele nunca mais na vida. Não é? E provavelmente, passado 10 anos, até nos perguntamos a nós próprios como é que eu li este livro. Não é? Porque o livro tem apenas como função um enredo simples, geralmente com um forte componente sentimental ou emocional, casos amorosos, de mortes por amor, ou seja, aquilo que são os códigos românticos também, e depois que se esgotam por isso mesmo. Depois temos realmente outro tipo de literatura, como vocês diziam há pouco, ou a Maria dizia, que é aquela que nos obriga ou propõe pensar acerca do mundo em que vivemos, de que pessoas somos, de onde viemos, para onde vamos, aquelas perguntas básicas do género humano, não é? É claro, se nós quisermos, e eu até estou de acordo, podemos chamar essa a grande literatura, não é? Essa é que é a grande literatura. Para já não dizemos que é boa literatura ou má literatura, porque pode haver literatura light, que é boa literatura, no sentido de bem escrita. Por exemplo, há muitos romances policiais que pertencem à literatura de entretenimento, que são muito bem escritos, são excelentes romances policiais. E há péssimos romances policiais. Assim como temos os maias e a Guerra e Paz, portanto, livros de 800 páginas, e temos outros livros de 800 páginas insuportáveis, não é? Portanto, quer dizer que há, nos dois lados, há boa e má literatura. Portanto, aqui parece, e então voltamos à questão da função da literatura. Para que é que serve a literatura? Para alguns autores, por vontade própria, porque não são capazes de fazer melhor, ou porque estão, digamos assim, comprometidos com interesses editoriais e económicos, o que lhes interessa é produzir literatura de entretenimento, uma literatura que se esgota rapidamente e que eu não volto a ler, nem a reler, portanto. Outros autores investem mais numa literatura, a tal literatura que nos questiona e que nos faz pensar, mas para que essa literatura tenha eficácia, tem que o trabalho sobre a linguagem, porque a literatura é feita com palavras, não é? Com letras, com palavras. E, portanto, a diferença também entre uma e a outra, entre a light e a grande literatura, é esse investimento maior no trabalho sobre a linguagem, no trabalho estético sobre a linguagem. É claro que o trabalho estético sobre a linguagem pode também criar bicos sem saída, que é chegar a um grau de incomunicabilidade, não é? Eu ser tão criativo no trabalho sobre a linguagem, e alguns poetas modernistas, por exemplo, fizeram essas experiências, mas com o propósito mesmo da incomunicabilidade, de criar esse atrito com o leitor, de criar essa dificuldade, de fazer um trabalho tão, por exemplo, e é isso, há maneiras diferentes de o fazer, poetas que se propunham usar na poesia só não as palavras comuns, o vocabulário do dia a dia,
mas só aquilo que eles chamavam os raros vocábulos, as palavras raras, e andavam mesmo no dicionário à carta de palavras raras. Esses poetas queriam propositadamente dirigir-se a um grupo restrito de leitores que também, como eles, conhecia essas palavras ou que pelo menos tinha dicionários em casa para ir consultar o dicionário. Portanto, não se dirigia ao público que anda nos transportes públicos e que pode ler nos transportes públicos, mas já não pode ler em casa, nem tem condições para ter uma biblioteca com dicionários, etc. Não tem condições ou não quer, ou não está interessado, não é? Então por isso continua... Portanto, esses dois tipos de escritores existem ainda, não é? De algum modo, isto pode ser um preconceito, mas de algum modo, aqueles que fizeram evoluir a literatura são aqueles que exigiram mais da linguagem com que é feita a literatura. Aqueles que não exigem tanto a linguagem com que é feita a literatura e que fazem literatura com a linguagem corrente, não estão a contribuir para a evolução da literatura. Mas são duas maneiras de fazer literatura diferentes. Não sei se estou a conseguir responder a... Eu não quero tomar totalmente partido, embora já se tenha percebido qual é o partido que eu tomei. Sim, claro. Porque, de certo modo, nós, às tantas na vida, temos que chegar à conclusão. Temos X anos de vida, há tantos livros para ler. Eu tenho que escolher, ou gasto o meu tempo a ler literatura light só para me entreter, ou então, se eu considero que a literatura me pode oferecer mais coisas, então invisto mais nos autores que eu penso, embora muitas vezes também tenha algumas desilusões, que eu penso que me podem ajudar a encontrar um sentido para a vida, ou seja o que for. Não é? Portanto, é uma questão também a opção dos leitores. Este lado é importante, porque são os leitores que também fazem a literatura, não são só os escritores. Este lado tem sido muitas vezes desprezado, exatamente. Porque se nós dizemos, mas hoje em dia temos a percepção de que o que se vende mais, ou o que há mais nas livrarias, ou o que se escreve ou se publica mais, é literatura light. Mas provavelmente porque o mercado é isso que diz às editoras. E é esse o estímulo que alguns escritores têm. É que não preciso fazer grande esforço para viver da literatura, porque tenho um público vastíssimo que consome essas obras de entretenimento. Portanto, se o público começar a ser mais exigente e começar a comprar menos essas obras, provavelmente os mesmos autores começam a fazer um esforço maior por escrever com mais qualidade literária, no sentido de qualidade estética. Não? Estão a ver? Mas começam a ser mais exigentes consigo próprios e dizer, não, aquilo que eu estou a escrever é tão básico, tão falando de realidades tão cotidianas, no sentido de que podem ser discutidas numa conversa de café e ficar por aí, que eu tenho que começar a ponderar mais e a pensar melhor e a refletir melhor sobre os temas que quero tratar e o modo de os tratar de uma maneira mais impressiva e com mais qualidade estética.